E aí, senhores, fala concurseiro, fala concurseira. Voltei aqui pro quadro branco, eu tava com a saudade de mostrar para vocês conteúdo teórico no quadro branco, no modo raiz mesmo, concurseiro raiz, porque eu quero mostrar literalmente no quadro o que nós precisamos entender para ficar safo no que se refere à análise sintática do período simples. Diferentemente da análise morfológica, ela não vai se tratar da classe gramatical da palavra, mas sim do sentido que tal palavra vai exercer isoladamente ou num contexto como um todo. Para que a gente consiga entender a análise sintática do período simples, nós precisamos montar todo um panorama geral, 4 conceitos que são fundamentais para a nossa compreensão da análise sintática no período simples, de frase, oração, período e termo. Muita gente chega a pensar que tudo é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Pode ser parecido, podem ser complementares, mas não são exatamente a mesma coisa. O conceito de frase é basicamente um enunciado que apresenta sentido completo. Só que esse enunciado com um sentido completo, ele pode conter verbo ou não. Se uma frase contém verbo, trata-se de uma frase verbal. E se não contém verbo, frase nominal. Frase verbal que contém verbo, frase nominal. A oração é um trecho do enunciado cujo sentido gira em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Para quem não sabe, locução verbal é quando se tem uma sequência de 2 ou mais verbos, onde um verbo será verbo principal e o outro verbo vai ser auxiliar, ou vai ter 2 verbos auxiliares. Mas geralmente, em questões de concurso, quando se tem uma locução verbal, tem um verbo auxiliar e um principal. Mas pode haver de acontecer 2 verbos auxiliares e um principal, mas geralmente é um auxiliar e um principal. Oração, trecho do enunciado. Esse trecho vai ter o seu sentido girando em torno de um verbo ou de uma locução verbal. É um trecho do enunciado cujo seu sentido gira em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Em outras palavras, estou querendo dizer que não há oração sem verbo. Se eu falar uma coisa para você, sem verbo, mas tiver sentido completo, vai ser uma frase. Por quê? Porque existe frase nominal, que é aquela que não tem verbo, mas tem sentido completo. Já aqui, não. Na oração, o sentido dela vai ter que girar em torno do verbo ou da locução verbal. Exemplo, eu comprei um livro. Tem verbo? Tem, que é o verbo comprar. Agora, se eu falasse eu um livro, eu tirei o verbo. Tem sentido? Eu um livro. Se eu falasse eu sou um livro, também teria sentido. Mas tem verbo. Aí é que tá. Por isso que não é uma oração. Porque se eu tirar o verbo, vai perder o sentido. Oração é um trecho do enunciado cujo seu sentido gira em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Já o período é basicamente um conjunto de uma ou mais orações. Se tiver uma única oração, período simples. Se tiver 2 ou mais, período composto. Então, se tem uma oração, tem um verbo. Se tem 2 ou mais, tem 2 ou mais verbos. Por isso que, apesar de serem coisas diferentes, eles se complementam para a gente conseguir entender a estrutura como um todo. Se a oração é um trecho do enunciado cujo seu sentido gira em torno de um verbo ou locução verbal, o período é um conjunto de uma ou mais orações. Se o período tiver uma única oração, trata-se de um período simples. Período com 2 ou mais orações, período composto. Período com uma oração, um verbo ou locução verbal. Período composto, 2 ou mais orações, 2 ou mais verbos ou locuções verbais. Período é um conjunto de uma ou mais orações. O termo é basicamente um pedaço da frase que exerce função específica. Então o termo é basicamente um pedaço da frase que exerce uma função específica. Só que os termos têm divisões e subdivisões. Eles se dividem em 3 grupos. Temos os termos essenciais, os integrantes e os termos acessórios. E esses 3 grupos se subdividem, respectivamente, em vários outros subgrupos. O termo é um pedaço da oração que exerce função específica. Agora eu vou mostrar para vocês as 3 divisões de termos que nós temos. Integrante, o termo essencial e o termo acessório. Os termos essenciais se subdividem em 2 subgrupos, sujeito e predicado. Já no que se refere aos termos integrantes, nós temos 5 subdivisões. O objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passivo e predicativo. No que se refere aos termos acessórios, são 4 subdivisões. Adjunto adnominal, adjunto adverbial, vamos ter também o aposto e também teremos o vocativo. Então, senhores, foi basicamente tudo isso. Parece muita coisa, mas isso você vai ver que dá para assimilar tudo. Dá para entender o conceito de cada coisa. E entendendo o conceito, frase, oração, período e termo, e saber que existem esses tipos de termo e suas subdivisões, tudo isso vai ajudar, vai ser crucial e fundamental
para análise sintática do período simples. Esse foi o primeiro vídeo de toda uma sequência que eu estou fazendo para que possamos juntos ir seguindo e compreendendo sobre análise sintática do período simples, senhores. Se você gostou, já deixe logo o seu like, compartilhe com aquele seu amigo concurseiro que também quer ser polícia, que também está atrás desse objetivo e que está disposto a dar o sangue, dar o gás para entender, chegar na hora da questão e acertar. Positivo, senhores. Então, senhores, por enquanto é só. Fica ligado que a qualquer momento vai sair o próximo vídeo da sequência. Positivo, tamo junto, você honra.